com que o Quitutes da Lalá começou, esse é o Entre Fornadas, um espaço para você que quer empreender, começando do zero, com todas as angústias, medos, risos, entre uma fornada e outra. O Quitutes da Lalá sou eu e a Lalá, que hoje tem 15 anos, mas quando tudo isso começou, estava com 10 anos de idade. É um negócio feito a 4 mãos, entre mãe e filha. Em meados de 2021, naquele cenário meio pandemia, querendo, começar a dar tchau, eu não tinha nem o dinheiro do pão. E as aulas, elas estavam para começar. Sabe quando você para e fala, e agora? O que é que eu vou fazer? Foi aí que eu parei. Coloquei ela lá para dormir. Fiz todas as orações que vocês podem calcular. Chorei. E pedi que acontecesse alguma coisa para que eu desse continuidade, a tudo isso. Antes da pandemia, eu deixava ela lá no colégio e no horário que ela estava no colégio, eu ia pro Farol vender barrinha de cereal. E nessa oração eu pedi muito para que eu não precisasse voltar pro Farol, com o coração cheio de gratidão por aquele tempo, por aquele momento do Farol que nos sustentou, que nos ajudou muito, mas que eu queria uma outra maneira e eu não sabia qual, não tinha nem o dinheiro do pão. Chorei, fiz a minha oração e fui dormir. Acordei às 3 horas da manhã, com um cheiro de biscoito, mas um cheiro de biscoito. E era uma coisa assim, que vinha de dentro de mim, um cheiro muito forte de biscoito, e é uma única coisa na mente: faz biscoito. Parecia um letreiro gigante na mente: faz biscoito, faz biscoito, faz biscoito. E eu falei, mas como? E aí eu mandei uma mensagem pro WhatsApp para uma grande amiga, que eu tenho uma gratidão gigante, que admiro muito, e conversando com ela, sobre o meu sonho, o que tinha acontecido, ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Acho que naquele momento ela estava acreditando mais em mim do que eu mesma. E ela me deu R$50 para começar toda essa história. Assim que amanheceu, acordei ela lá, bora pro mercado. Fomos, compramos vasilha, os insumos, maisena, leite condensado, a margarina, para fazer o sequilho da minha mãe. Era esse cheiro que estava na minha mente. Aí a gente foi numa lojinha, comprou saquinho, comprou fitilho e voltamos para casa o dia inteiro no forno. E aquele cheiro que eu senti na madrugada invadiu o barraquinho que a gente morava. E uma alegria e uma certeza que eu não sabia de onde vinha. E a gente passou o dia, a Lalá e eu, fazendo biscoito, entre uma fornada e outra, atrás de uma fornada e outra, uma fornada e a gente ali. No dia seguinte, a gente foi para um supermercado próximo de onde a gente morava e ficamos na porta daquele mercado com uma vasilhinha, um monte de saquinho com fitilho e aqueles sequinhos. E a gente, numa confiança, numa alegria, e vendemos tudo o que tinha na vasilha. E a gente levantou o dinheiro da condução que precisava para voltar para a escola e para tudo que precisava ali. E fizemos uma outra leva de biscoito. Fomos nós a preparar em uma fornada e a outra, uma fornada e a outra, uma fornada e a outra. E ela lá foi para a escola. Só que aí, eu com a vasilha no ônibus, ela lá do meu lado,
lá, sentada ali no ônibus, eu de pé com a vasilha, o ônibus lotado. E aquele vai pra cá, vai pra lá de ônibus lotado e de repente a vasilha caiu no chão. E eu agachando, tentando pegar, e quanto mais eu tentava pegar, mais as pessoas pisavam naqueles saquinhos e eu perdi os meus biscoitos. Que até então era a única coisa que eu tinha. De repente, eu vi aqueles biscoitos todos esmigalhados e eu olhei para Lalá e eu não podia chorar, eu não podia mostrar nervoso, nada, e com um sorriso e tal, me peguei, descendo do ônibus, levei ela para a escola, e aquilo dava uma angústia, e eu resolvi ir para o bazar da ONG, que fica do lado do colégio dela, que ela fica uma parte no colégio e outro período do dia nessa ONG. E fui para aquele bazar e comecei a conversar com a moça que cuida desse bazar e chorei. E de repente chegou, né, a superintendente dessa ONG, a gente começou a conversar e foi ali, naquele momento, mais do que nunca, que eu vi o quanto eu era forte, o quanto tinha uma grandeza dentro de mim, e aquilo veio assim com tudo, e foi onde tudo isso começou. E foram surgindo, e fui fazendo cursos, fui me especializando, e sempre a Lalá e eu juntas, mão na massa, e sonhando juntas, e estudando juntas. E hoje, os biscoitos do Quitutes da Lalá vão para o Brasil todo, já foi para o Nordeste, para São Paulo, para o interior de São Paulo, para o litoral, para Minas. E tudo que a Lalá e eu, a gente viveu até aqui para construir tudo isso, hoje a gente tem aqui o Entre Fornadas para, junto com você, construir o processo, mesmo com medo, mesmo com frio na barriga, mesmo com todas as incertezas. Então, se isso fala com você, vem comigo, se inscreve aqui no canal e vamos juntos aprender a crescer dentro do nosso processo. Espero você aqui no canal, se inscreve e bora lá!